O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Uma Piedade, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nesta sexta-feira, depois das cinzas, ainda no início do nosso caminhar penitencial, num deserto e num retiro que devemos fazer para rever nossa história diante da imagem de quem realmente é o modelo para toda e qualquer pessoa que se coloca a escutar e a seguir o Evangelho de verdade. Todo cristão tem um único modelo, um modelo perfeito que é Jesus Cristo. Nós temos um único modelo de discípulo, aquele que é o da bem-aventurada Virgem Maria. O Senhor nosso Deus é a medida de tudo. O Senhor nosso Deus que se encarna, Jesus Cristo. Pois bem, é importante que nesse caminhar olhemos se estamos à medida adequada da estatura dos filhos de Deus. Para tanto, permitam-me, com vocês, olhar para aquilo que diz Isaías capítulo 58, versículos 1 a 9, e também Mateus capítulo 9, 14 a 15. Isaías apresenta um povo que faz o seguinte questionamento: por acaso, por que não te regozijaste quando jejuávamos e ignoraste quando nos humilhávamos? Por que o Senhor não nos escutava e por que o Senhor não se agradava dos nossos sacrifícios? É a pergunta que está na boca de todo o povo com quem Isaías convive. E a resposta é simples. É porque no dia do vosso jejum, tratais de negócios e oprimir os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Aqui está um dado importante e que nem sempre olhamos a sério, porque fomos levados a pensar que viver e seguir o Evangelho é uma questão de convivência social, e não é. Fomos levados durante um tempo a achar que determinadas práticas devem ser vistas somente como algumas obrigações superficiais ou mesmo marcadas por superstição. Também, infelizmente, isso não resolve. Agora, no tempo moderno, algumas práticas são vistas como práticas saudáveis. E porque são buscadas, nem sempre quer dizer que estejam com a verdadeira e a mais adequada finalidade. Permitam-me explicar isso que disse. O jejum que é oferecido pelo povo com quem Isaías convive, não é um jejum que busca, em primeiro lugar, relembrar o que realmente é essencial para a nossa história e para a nossa vida, nós que já passamos
tantas dificuldades ao longo de nossa história como povo de Deus. Nós já não tivemos o que comer, nós fomos errantes, não tínhamos terra. Nós comíamos as cebolas do Egito e as carnes que nos eram dadas no Egito, mas comíamos o pão que o diabo amassou com o rabo. O jejum, na verdade, é relembrar o que é mais fundamental, aquilo que te satisfaz a boca e o estômago ou aquilo que te dá condições contínuas de fazer isso. O povo foi escravo, ganhou a liberdade, e essa liberdade sempre será alcançada quando se lembrar o que realmente é o essencial na sua história. E daí aqui, o descrito por Isaías, não é um jejum que busca em primeiro lugar lembrar o que é essencial, mas uma mera prática tradicional, superficial, supersticiosa e descomprometida com aquilo que realmente significaria o jejum. O que é realmente necessário na vida. A partir de coisas simples. Vejo pessoas que morrem por causa que não tenho um segundo pão de manhã. Ou então, me lembro uma vez que dentro de uma determinada comunidade, por situações que eram comuns, não se trouxe o pão francês de manhãzinha fresquinho, mas se fez uma boa torrada com aquele pão que tinha sobrado muito de ontem. Algumas pessoas fizeram o escarcéu, enquanto outros nem o pão, nada teriam. Mas ainda assim, isso é um julgamento muito moral. Nós não gostamos de julgamentos morais. Nós não gostamos desse tipo de reflexão. Então, pensemos. Não por uma mera normativa, mas pensar. O jejum, ele tem como característica buscar o que é essencial. Ora, o que é essencial? Eu ter o pão francês, fresquinho, macinho, do jeito que eu gosto, ou ter com o que matar a fome? O que é essencial? Bom, o jejum também, no tempo presente, toma uma característica estética. Temos os jejuns intermitentes, temos aqueles que fazem os jejuns para ficarem mais bonitos. Não é ruim, claro que não. Afinal de contas, ninguém quer ficar parecendo uma laranja amassada no meio da feira. Todos queremos estar bem. Entretanto, não é o jejum que aqui falamos. O intermitente, ou o jejum por mera estética, tem um objetivo: atingir aquilo que é o padrão determinado por alguém ou por alguns como beleza. Nem sempre é a saúde. Alguns se dedicam tanto a esse tipo de prática que perdem a sua saúde. O jejum, que aqui falamos, o jejum que é ensinado tem como característica, como o Senhor entendeu, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E escutando essa palavra, faça com que ao longo do seu caminho a vida seja fecunda por onde passar, aqueles que buscam viver a prática do jejum, buscando sim perceber o que é essencial, lembram-se. No essencial, nós encontramos liberdade e alegria. No tempo presente, é preciso perguntar-se:
Nós realmente fazemos as nossas práticas religiosas porque queremos estar relembrando sempre do que é essencial na nossa história, ou simplesmente porque temos que dar satisfação a alguém? Porque temos que cumprir um determinado preceito. Não nos preocupemos. Se esses dois quesitos forem os principais, já é inútil. Porque aquele que, sendo cristão, não quer se assemelhar e se aproximar de Jesus Cristo, já se desviou do caminho. Não só o seu jejum, até mesmo suas orações podem ser proforme. E nós sabemos muito bem como é estar perto de alguém proforme, por obrigação. É triste. E em Mateus capítulo 9, versículos 14 a 15, a pergunta dos discípulos sobre os seus discípulos não fazem o jejum? O jejum desses homens é marcado justamente por essa perspectiva que acabei de falar. Estéril, estética, capaz de dar uma satisfação às outras pessoas e nunca por um recordar o que realmente é o essencial, quem realmente é o essencial. E é aquilo que Jesus diz: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Para dizer justamente, eu sou o motivo da alegria, eles já têm o que é essencial. Eu estou com eles. E eles estão comigo. Agora é tempo de vivermos esse instante com a profundidade de uma convivência na qual, porque somos um para os outros o essencial, trilhar um caminho aonde buscamos sempre viver segundo o propósito inicial de nosso Deus. Estarmos em comunhão com Ele e uns com os outros. E ainda diz o Senhor, o dia que o noivo for tirado, o dia que eu não estiver com eles, eles jejuarão. Mas o jejum deles será para relembrar. Nós precisamos do essencial para continuar sempre no caminho daquele que foi o motivo principal de nossa vida se transformar. Ele foi o motivo de nossa vida ter uma nova cor. Ele é o motivo da nossa maior alegria, mesmo diante de todas as adversidades. O nosso jejum não é simplesmente para dar uma satisfação. O nosso jejum é uma convicção de que quando se sabe o que realmente é necessário, não se perde o caminho por coisas supérfluas. Exemplo mais simples, voltando aos pãezinhos. Eu preciso ter e preciso me alimentar bem. Nem sempre isso significa comer as coisas luxuosas ou caras que alguns fazem questão de mostrar. Em alguns casos, um bom prato de arroz com feijão, uma couve e até um angu, ou em alguns outros locais, é chamado de polenta, tem o seu lugar. É melhor do que não ter nada. Se algum dia tivermos alguma coisa mais especial, quem sabe alguém comendo um pato assado ao molho de laranja, isso não exclui o que realmente é principal. Ter como viver bem. E viver bem não era o luxo. Isso é nas coisas mais simples. O jejum tem essa característica, fazer-nos lembrar que as coisas mais simples e menos observadas quase sempre são as essenciais. Mas elas perdem tanta força, porque sempre pensamos em algo grandioso, caro, refinado. Mas não é isso que nos sustenta todo dia.
Ou é? O que nos sustenta é um simples prato de comida ou os banquetes que sonhamos? O que realmente é essencial na vida? Daí então, se vou estar com o corpo bonito ou não, se vou dar satisfação a alguém ou não, se alguém vai me indagar, como é o seu jejum? Eu terei a tranquilidade de dizer, é aquele que me faz buscar o que é essencial. Lembrar o que é essencial todo dia. E, na verdade, o que tenho de mais essencial na minha história é aquele que me alimenta com sua palavra, aquele que me alimenta com os seus sacramentos, é aquele que me alimenta na convivência fraterna. O Senhor nosso Deus, o motivo da verdadeira alegria. Esse não pode faltar nunca. Que o Senhor nos ajude, com um jejum sincero, a descobrir o que realmente é essencial. Confiantes, apresentemos de pé nossas preces. A nossa resposta será: Senhor, escutai